Bem-vindos a mais um episódio do Movimentcast. Meu nome é Matheus Winkler, eu estou aqui com o meu co-host Vitor Brito e hoje a gente está aqui com a presidente da Associação Brasileira de Psicologia do Esporte, Marina Gusson. Bem-vinda. Obrigada pelo convite, muito bom estar com vocês aqui e espero que esse papo seja bem bacana, porque promete, né? Promete muito. Eu conheci a Marina numa realidade ali, num evento que ela me provocou em algumas questões que eu comecei a pensar diferente e hoje a gente já conversou algumas coisas aqui que tem muito potencial para o pessoal de casa também começar a refletir sobre outras coisas do esporte. O Vitor me falou que tu é polêmica e que é braba assim, de botar as questões assim difíceis até na mesa para serem discutidas. E você já acabou de falar que é cara de pau também, né? Ah, você já me entrega assim, de cara, de início. Pois é, acho que eu recebi o polêmico e o braba aqui, tô tentando entender, acho que faz sentido. São elogios, tá? É para ancorar, assim, as expectativas do público, entendeu? Que daí quando vem alguma coisa muito pá, eles já estão esperando e já fica naquela expectativa do que tá por vir. Entendi, assim, a gente já cria um clima de suspense no ar, né? É. Ótimo, gosto. Regras a serem quebradas, né? Para vocês terem a proporção do que é a Marina para a psicologia do esporte, a Marina fez parte de alguns ciclos da seleção brasileira de futebol e ela tem muita história boa para contar e tem uma experiência vasta não só no futebol, como em outros esportes, no atletismo, trabalhou no SESI também, né, Vitor, Marina? tu vai se atrapalhar falando de tudo. Se não te importar, Marina, conta um pouquinho aí desse teu histórico pro público pegar o panorama geral dessa experiência. Boa. Quanto tempo a gente tem? Tô brincando. Vamos lá, então. Vou resumir de um jeito simples, né? Acho que tem os trabalhos de maior visibilidade. Sem dúvida, a Seleção Brasileira Feminina de Futebol foi a que deu maior visibilidade. Foi o ciclo, né, que a gente teve a treinadora Pia Sundhage, a sueca, junto. Então, de 19 a 23, eu estive junto com a seleção. Antes disso, pensando também em termos de visibilidade, né, trabalhei dentro do atletismo com seleção também, participando, né, junto a alguns atletas, vamos dizer assim, o atleta de maior renome, pensando de novo a história de visibilidade, foi o Thiago Braz, né, o atleta do salto com vara, em 16, quando ele medalha ouro, e também em Tóquio, quando ele faz o bronze, né? Isso são as coisas que as pessoas mais veem, né? Mas também com vários outros atletas nessas competições. E aí, assim, comecei, gente, com coisas menores, obviamente. Sempre gostei, trabalhei com projeto social, com iniciação esportiva, com reabilitação cardíaca através de exercício supervisionado, categorias de base no SESI, por exemplo, várias modalidades coletivas, individuais. Tive uma participação também no PAN de 2009, né, que foi no Brasil, com o Karatê. Então, assim, são várias coisinhas que a gente vai criando um mosaico da nossa carreira, né? E a maioria das pessoas acabam dando mais visibilidade para essas grandes modalidades de expressão que está na TV, mas é uma carreira que vai se construindo com muitas ações para além dessas de visibilidade. Por exemplo, a própria associação que você colocou, né? Também pensando essa outra parte, que é como é que a gente organiza psicólogos do esporte para se conversarem, para se posicionarem na sociedade, para defenderem o que acreditam, para se, né, colocarem também quando algo é feito que não representa a nossa classe. Então, são várias... É um mosaico mesmo, né? Consegui? Sim, pô, maravilha. Já dá para ter uma dimensão, né? Do quanto ela é braba. Não, o mosaico, assim, a gente vê um pedaço do negócio, tem toda... É uma construção gigantesca, né? Se a gente fosse voltar atrás, assim, não, então... Eu nasci no... aconteceu tal coisa. Cara, são tantas coisas que compõem a nossa história, às vezes coisas que a gente não vê importância lá de trás, elas foram super significativas pra gente ter qualidades que a gente tem para estar onde a gente está, né? Então, sem dúvidas. Deu para ter uma visão. E falando um pouco sobre os atletas que você trabalhou, tá? Quais são as principais características que você acredita que o atleta de alto rendimento deva ter para ele conseguir performar e chegar a um ouro olímpico, por exemplo? Aí, vocês convidaram, já falaram que era polêmica, eu já vou responder, não respondendo literal a sua pergunta, né? Porque quando você me faz uma pergunta dessa forma, você faz um recorte. Então, me diz o que esse personagem tem que ter de característica para o sucesso.
E aí a gente precisa olhar que performance não cabe somente a um personagem, não é só porque o holofote está nele que cabe só a ele. Então, o que é um ambiente de alta performance em que esse personagem, assim como o treinador, fisioterapeuta, médico, psicólogo, uma série de pessoas, o administrativo, como é que a gente cria um ambiente de alta performance, né? Então, tem características interessantes da gente ter no atleta? Tem. Mas isso está longe de esgotar o que é chegar a uma alta performance. Então, quando a gente faz essa reflexão, na maioria das vezes, esse é um desafio, né? Chegar numa instituição, a maioria das vezes, essa é a demanda que chega, né? Vai lá, faz aquele fulaninho lá render, tá? Por favor, porque ele é talentoso, ele tem tudo para dar certo, mas tem alguma coisa dando errado, conserta pra gente e devolve ele, ó, tinindo. E aí a gente, obviamente, tem questões que vai conversar, vai entender. Às vezes tem alguma situação que a pessoa não está conseguindo gerenciar, está faltando um recurso ali, né, para lidar com estresse, com pressão. E isso é fácil de se desenvolver ou de aprimorar a partir de uma conversa individual. Mas também tem o feedback para a instituição. Peraí, mas essa condição que você está dando é a melhor? Será que essa qualidade dessas relações, elas estão levando aonde você quer chegar? E aí você devolve um feedback também de isso aqui talvez precise ser revisto. E aí, assim, né? A gente tem as mais diversas reações a isso. Não é todo mundo que quer ouvir, né? Porque tu tá entrando já no âmbito de cultura institucional. E cultura institucional, o gargalo, ele tá no topo da garrafa, né? Ele não tá... Então, é muito complexo até lidar com isso. A gente vê enquanto profissional, a gente tem mãos atadas e pisa em ovos com algumas coisas, né? Então, sem dúvida. Esse processo teu de comer pelas beiradas, isso daí deve ser um trabalho delicado. Você foi bem educado na palavra. Eu gosto muito desse pensamento da Marina, porque normalmente as pessoas tendem a ver o resultado e tentar copiar o que ele fez, o que ele tem de característica principal para eu me assemelhar a ele e resolver os meus problemas. Existe uma individualidade, existe um trabalho de anos. Não foi... Pegou um dia, virou e falou assim, ó, você tem que ser assim, assado, que você vai ser campeão olímpico. Exato. Né? As pessoas são desesperadas por receitas, né? Se eu seguir o passo A, B, C, D, E e F, eu garanto que você vai chegar lá. E aí eu costumo dizer, inclusive, para os atletas, se alguém te falou isso, me desculpa. Eu vou te dizer uma verdade dura. É mentira. É mentira, porque ninguém tem essa receita. E se te venderem ou se te entregarem dizendo que você é uma pessoa muito especial, que ele vai te dar um segredo de vida, alguém está usando alguém. Fica de olho, porque não existe essa receita, né? E a gente tem que ter um pouco de cuidado, assim, principalmente com atletas de base, né? Porque talvez quando eles são mais jovens, a gente busque um físico ideal, uma característica mental muito forte, sendo que talvez ele nem esteja preparado, ele nem evoluiu, ele nem amadureceu. Então, você começar a depositar tais expectativas para esse atleta, pode ser que você gere uma frustração e ele até abandone o esporte, né? Sem dúvidas. Quantas vezes a gente ouviu, esse menino era um talento, mas não vingou. E aí eu sempre me questiono e questiono as pessoas próximas que falam, né? Quem será que falhou? Ele ou a gente com ele? Porque quando a gente pega, principalmente categoria de base, meninos e meninas que estão crescendo, eles estão em desenvolvimento, em todos os sentidos, físico, emocional, cognitivo, tudo está em desenvolvimento. Então, se a gente não considera e dá para eles estímulos para desenvolver dentro do que a gente espera que ele chegue lá no final do processo, se a gente não der os estímulos, a gente joga no colo desse adolescente que ele se vire. E aí o que acontece? Eles saem fazendo na tentativa e erro. E aí, assim, eu costumo dizer que é meio selva, né? Salve-se quem puder. Quem conseguiu chegar lá, na verdade, foi um bom sortudo, que às vezes não é nem porque ele era o melhor, mas é por algum acaso, sorte, aconteceu que deu certo para ele. E aí eu me recuso, assim como vários teóricos e práticos, né, também de dizer que isso é um processo de formação de atleta intencional. Ou é acidental? Então, como é que a gente cria processos de formação de atleta? E aí, sim... Lembra aquilo que você acabou de me perguntar? Tem um perfil, algo desejável? Por mais que seja dentro de todo um contexto, quando a gente tem essa visão longitudinal, eu consigo, puxa, é desejável ter empatia para entender, principalmente numa modalidade coletiva, é desejável resiliência, é desejável uma alta concentração, uma atenção alternada. E aí eu vou
dando estímulos, não só eu, psicóloga, mas trabalhando em conjunto com toda a comissão, a gente vai pensando, a gente está fornecendo estímulo suficiente para chegar e pensar ano a ano, categoria a categoria, que ele vai chegar lá, perto do que a gente deseja? A gente não tem controle, vamos também deixar claro isso. Mas, no mínimo, é necessário uma intencionalidade, né? Uma frase que ficou na minha cabeça e explicou muita coisa do mundo é que o cemitério dos fracassados é um lugar silencioso. E aí, todos os que fracassaram, que talvez tivessem as mesmas características, eles estão sendo ignorados dessa estatística. Então, a gente olha um micro muito pequeno e acha que é isso que é o mais importante, e não tem essa habilidade de zoom out que tu falou, né? De ver que é um macro. A gente está vendo esse recorte e a gente está escutando a pessoa com aquelas características que teve sucesso. Mas para uma que teve sucesso com as mesmas características, teve várias outras que fracassaram. Exatamente. E é por isso que eu estava tentando raciocinar sobre algo muito específico, que dentro do meu trabalho no basquete, eu vi um treinador um dia me explicando que eles tinham um perfil físico ideal. E ele viu, eu estava assistindo um jogo junto com ele e tinha um atleta muito talentoso, um jovem muito talentoso, e um outro que não era tão talentoso, mas fisicamente ele era perfeito para o basquete. Então eu perguntei para ele, mas qual você escolheria? Ele falou, o mais alto, fisicamente, porque eu consigo trabalhar ele, eu vou fazer ele se desenvolver tecnicamente. Já o outro eu não consigo mudar a parte física, ele sempre vai ser, ele tem um alvo para chegar, então ele vai ser exatamente daquela forma. E aí eu te pergunto, se a gente pegar numa categoria de base, um perfil específico de um atleta que tenha uma mentalidade de ganhador, será que ele vai ter um potencial muito melhor e que a gente consiga modificar alguma coisa? Ou é melhor pegar uma pessoa que seja aberta e você consiga trabalhar desde o início e faça com que ele chegue com a mentalidade de ganhador? Olha, Vitor, assim, eu confesso que eu não gosto desse termo mentalidade de ganhador, né? Porque, de novo, a gente cai no lugar de que existe um formato, existe algo que a pessoa traz nela, sei lá, inato. De onde vem isso, né? Ou ela... De novo, a gente joga no indivíduo, entende? Tudo bem, as pessoas são diferentes e tem pessoas que têm uma motivação intrínseca que é mais forte, que tem mais facilidade de gerenciar dificuldades, de persistir. Sim, existem diferenças, não estou ignorando isso, né? Mas, a partir do princípio de que existe uma mentalidade e que alguém já chega com ela ou eu vou desenvolver, eu já não acredito muito nisso. Um bom processo de desenvolvimento de atleta faz sim com que qualquer atleta, vamos lá, tudo bem. A grande maioria, porque é como processo educacional, a gente tem como garantir todo mundo, né? Mas a gente consegue estimular para que eles entendam nessa cultura institucional o que é aceitável e o que não é aceitável. Qual é o padrão? O que ele tem que entregar? Como é que ele vai lidar quando ele não conseguir? Quais são os pontos de apoio? Então, isso vai fazendo o desenvolvimento de um ser humano que atua no esporte, que vai aprender a lidar com as dificuldades da melhor forma que ele tiver. E o que ele não conseguir, estar aberto a melhorar para a próxima. Isso não é difícil só no esporte, gente. Isso é difícil na vida. Hoje, se a gente for olhar os nossos adolescentes, eles não têm isso. Eles tá carecendo, todo mundo, né, tá faltando isso. Então, eu penso por aí, que quando a gente vai trabalhar com formação de atleta, a gente tem que estar trabalhando de uma forma muito responsável e não pode ser imediatista. E aí acho que essa é uma das questões muito perigosas, né? De repente tem clubes que precisa se ganhar naquela categoria para ter alguma coisa, aí você coloca o treinador numa condição de que ele, de repente, não dá tanta importância a um processo que está em construção em nome de alguém que está construído. Mas ele está construído precocemente, ele não vai chegar lá na frente. Então, assim, é uma sinuca de bico para todo mundo, né? Então, é uma delicadeza, e acho que eu falo de um lugar, e é Marina, quero deixar isso bem claro, que a minha experiência na psicologia do esporte, ela passa por alguns lugares, às vezes, muita decepção, de olhar e falar assim, puxa, dava para fazer tão mais do que isso, mas as pessoas ainda restringem a olhar a psicologia do esporte dentro de uma caixinha muito pequenininha, né? Quantas vezes a gente não tem aquela imagem clássica, né, de, tá com um problema? Começa daí.
vai falar com a psicóloga. Onde? Numa salinha. Onde? À parte, fora da quadra, da pista, da piscina. Então, essa noção de que o psicólogo é a oficina, né? Então, tem uma máquina que precisa funcionar com várias engrenagenzinhas chamadas pessoas. E aí, quando uma engrenagem começa a tiltar o processo, eu tiro, levo ela lá, cuida aí, conserta, me devolve funcionando para o negócio andar, né? E perde-se a noção sistêmica, né? De que essa peça ela não está quebrada, ela não é uma pessoa quebrada que eu preciso consertar. E como é que a gente olha o sistema, vai se revendo nesse todo. E não é toda vez que a gente tem essa abertura. Então, a minha decepção, muitas vezes, é de redução de danos, né? De você ajudar pessoas a lidarem com esse contexto, enquanto o contexto ainda não consegue ser transformado. Então, é uma postura... Sua cara tá ótima. Eu tava pensando aqui que é um organismo vivo que tu tem que, de certa forma, ter uma facilitadora do funcionamento desse organismo e a gente tenta tirar parte dele para tratar, mas da mesma forma, num ser humano, se a gente pensar como organismo, fazendo um paralelo, o sujeito tem uma doença do coração. Eu não tiro o coração dele para tratar, senão ele morre. Exato. Entendeu? Eu trato com o coração dentro dele. Então, eu estava fazendo essa associação de organismo e pensando que a mesma visão, ela poderia ser aplicada aí, porque eu tenho uma crença que todas as leis que a gente encontra básicas da natureza e a forma da inteligência universal agir, elas não diferem de uma coisa para outra, elas só mudam em caráter de complexidade, só que se a gente for pensar em questão de funcionamento, e das coisas darem certo ou de ter ruídos e atritos, tudo meio que funciona na mesma lei de uma universal em que existe um grande maestro. Então eu sei que foge um pouco para abstração, assim, mas quando tu falou isso, eu pensei, cara, não faz sentido nenhum eu tirar o coração do cara para dizer, trata aí, né? Você vai facilitar o processo do tratamento enquanto o coração está no corpo. Não, perfeita a sua analogia, né? Até porque, assim, tem a doença, mas tem o processo de adoecimento, né? Então, às vezes, antes desse coração já estar doente, existia um processo de adoecimento, vamos dizer, subclínico, né? Você não tem ali uma doença, mas tem algo que está conduzindo a doença. Então, esse seria, vamos dizer assim, o coração adoentou, seria na hora que o psicólogo está lá e já tem o problema, fogueira está instaurada, precisamos apagar o fogo. Ok, vamos tratar o coração, sem tirar. Processo de adoecimento, trabalho preventivo. Eu estou vendo que isso aqui pode dar problema. Então, como é que eu vou atacar questões na formação desses atletas para evitar problemas? Mas eu ainda acredito e torço para um dia a gente poder trabalhar em promoção de saúde. O que é promoção de saúde? Eu estou falando de performance, eu estou falando de atleta, então eu estou falando de pessoas estarem... Ela está bem? Então eu quero que ela esteja melhor. Eu quero que ela consiga se desafiar aí um pouco mais. Mas ela tem que estar bem. Então, a gente já parte do princípio. Então, eu saio do paradigma doença e saúde, nessa oposição, e vou para um outro olhar de potencializar indivíduos. Então, assim, trabalhar a psicologia do esporte, que eu acredito, é esse lugar. Mas a gente ainda, e vai ser para sempre, algo que a gente vai transitar entre esses 3 lugares. O problema é quando a gente nunca consegue vir para cá porque está sempre aqui apagando fogo. Né? Então, adorei a sua analogia, né? Eu até usei, né, na nossa conversa lá, falei assim, às vezes dá a sensação de enxugar gelo, né? De você fazer coisas que são frustrantes porque você sabe que você enxugou ali, que teve uma razão de ser, ajudou, mas que dá 5 minutos você vai ter que fazer de novo, e de novo, e de novo. Por quê? Porque todo o sistema leva ao derretimento, entende? É um organismo interagindo com o meio e esse meio em si é um outro organismo em escala maior. Exato. E aí a gente fica olhando tudo meio de forma disfuncional porque não integra os pontos, assim, né? Sim. E se a profissional, a psicóloga que trabalha com esporte, estiver dentro da sala dela, ela nunca vai conseguir trabalhar diretamente com esse pensamento. Porque ele sempre vai ser, deu errado hoje no treino, joga lá para ela. Ela nem viu o que aconteceu no treino. Exato. Então, o que eu acho que a Marina sempre, às vezes que a gente conversou, ela sempre deixou muito claro, é que o trabalho, muitas vezes a gente fala sobre multidisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar. É bonito todas as definições, mas é muito difícil de ser implementado.
Hoje em dia se tem a realidade do multidisciplinar, sim, que são vários profissionais, mas que não tem uma ligação entre eles, que ela não está presente no trabalho do outro. Então, no campo, enquanto o treinador está treinando a equipe, o psicólogo está na sala dele. Só se der errado, eu tenho esse profissional. E não só o psicólogo, o médico está no consultório, Exato. o fisioterapeuta está na sala de tratamento. Exatamente isso. Né? Tá cada um no seu quadradinho. E muitas vezes eu não sei que ele chegou a você. Então, Exato. talvez, se a gente conversasse entre si, a gente saberia que talvez uma lesão tenha sido gerada por uma questão de saúde mental, de doença mental. Então, ter essa nossa, eu sempre erro conectividade, a gente conseguiria fazer com que todos os profissionais trabalhassem juntos. Então, um treino em campo, estariam todos os outros profissionais entendendo, dialogando para passar por todos os processos. E a gente acredita muito nisso, né? Eu acho isso muito legal. Sim, a gente compartilha, né? Eu lembro da sua fala, foi muito nesse caminho também, né? Sim, e uma outra coisa que eu até comentei contigo é que dentro da realidade do esporte brasileiro, talvez a gente não tenha condições financeiras para poder ter todos os profissionais dentro de uma viagem, dentro de um campeonato que vai ser em outro país. Então, eles tentam levar um só profissional. Não falando de seleção brasileira, mas dentro de clubes, por exemplo. Então, se eu tivesse um contato contigo direto, eu saberia de todo o processo. Eu saberia diretamente, sendo o médico que fui convocado para estar na competição. Eu saberia de todos os processos que estão passando da saúde mental de todos os atletas. Se eu não tenho esse contato com você, eu não vou saber de nada, eu não consigo atuar de maneira, sabe? E também uma outra questão é algo que talvez dentro do escopo da saúde em si e os profissionais envolvidos exista um pouco de ego, em que eu não posso interferir. Um pouco de ego. Que bom que foi você que falou. Exista muito, mas que muitas vezes eu não quero interferir. Eu sei que o seu trabalho é muito acima do meu com relação à saúde mental, mas que talvez nesse processo de estar numa viagem, você me ajude de uma maneira e eu te ajude estando presente. Então, ter essa troca, entender que o trabalho ele é integrado, ele é muito importante, né? E eu sei que o seu raciocínio é esse, te fazendo uma pergunta já respondendo, mas eu queria que você falasse como é esse convívio dentro dos clubes, dentro de uma seleção, se ele funciona mesmo. É uma realidade ou se ainda acredita que a gente precisa avançar muito para chegar no interdisciplinar, se a nossa realidade é multidisciplinar? Acho que de uma forma mais ampla, infelizmente ainda muito multidisciplinar. A gente tem situações, instituições, momentos dentro das instituições em que ele se torna inter. E assim, efêmeras situações transdisciplinares, assim, né? Mas o que eu vejo é que é um enorme desafio, principalmente quando a gente para entender que tem gente ali. Porque assim, o universo todo do esporte, olha os atletas. Vamos fazer eles performarem. A comissão tem que ser profissional em alta performance. Todo mundo que está lá, né? Todo mundo que fez uma viagem de um clube, de uma seleção, sabe? Você dorme pouco, você trabalha muito, você tem que estar sempre muito antenado a detalhes, ter essa perspectiva de ser preventivo, de conseguir ter ações para promover o bem-estar. Então, assim, ser um profissional dentro do esporte de alto rendimento também requer ser um profissional de alta performance. Tá, ok, lindo. Em teoria, perfeito. Se a gente já sabe que para isso a gente precisa da conectividade, por que não acontece tão facilmente? Aí acho que a gente esbarra não só no ego, né? O ego sim, claro, com certeza. Mas se a gente for parar para fazer... Talvez vai parecer meio viajandona, mas assim, se a gente for parar para fazer uma análise hoje da nossa sociedade, onde as pessoas se conhecem por um perfil de Instagram, aquilo ali é o teu outdoor. O que você quer pôr no seu outdoor? E aí você faz os seus slogans, você faz os seus trailers dos melhores momentos da sua vida, coloca lá. E aí você faz um marketing pessoal de quem você quer que as pessoas vejam de você. O Instagram, ele só reflete como as pessoas se relacionam hoje. Todo mundo está aqui, sou empreendedor, quero me mostrar o melhor de mim e eu vou esconder com todas as minhas forças, debaixo de todos os cadeados que eu tiver, o que eu me envergonho,
o que eu não acho que é bom o suficiente, o que eu acho que eu estou em falta. Só que acontece que não tem como trabalhar de forma interdisciplinar só com outdoor. Não tem como. Porque vai ter uma hora que eu vou ter que dizer assim... então, aquela hora que você faz isso, essa tua atitude me prejudica. Eu não sei se você notou, mas a gente não consegue fazer diferente. Então, eu preciso acessar essa pessoa na vulnerabilidade dela. E ela vai me acessar na minha. Viu? Eu notei que tu não lida muito bem com críticas, mas... Eu sei que você quer me matar agora, mas eu preciso te dizer isso. Enfim, é uma delicadeza que é contracultural. Só que não tem como fazer se a gente não passar por isso. E aí eu ainda ouso dizer, já que eu falo, né? Já que eu era polêmica de cara no podcast, isso não é só a comissão. Um time dentro de campo, quadra, o que for, não consegue ter uma outra performance se você também não transpor essa etapa. Cara, mas eu vou ser mais viajandão ainda. Na República de Platão, ele começa discutindo uma questão de salário, né? De da onde veio o salário, por que o salário. Em algum momento tem essa discussão. E ele dá o exemplo do médico, que o objeto do médico, ele tem que receber algo, porque o objetivo do médico, o trabalho dele, a missão dele é tratar a saúde do doente. E ele não pode ter isso como objeto de recompensa. Então, ele não pode se recompensar naquilo que é aquilo que ele deve fazer. E existe o salário justamente para ele entender que ele tem um ganho, um benefício externo para fazer aquilo sem interferir naquilo o seu valor. Então, extrapolando para outro nível, hoje a sociedade é muito mais complexa. A gente tem mídias sociais, a gente tem um monte de coisa, como tu trouxe esse exemplo, mas também os profissionais que estão lá, eles veem que através do trabalho deles, que era aquilo que eles não deveriam botar seu ego, suas intenções, todas essas coisas aqui, através do trabalho deles, eles veem uma oportunidade de ter um outro tipo de pagamento, que é um pagamento social, que é um monte de status, é um monte de outras coisas, tá? E às vezes, assim, pode até haver, eu não sei, não rodei esse teste, mas eu não sei se o benefício financeiro também está equilibrado em várias etapas do pagamento desses profissionais, para pensar que ele tem uma recompensa grande o suficiente para ser educado a entender, não, esse é o meu trabalho, eu recebo por isso, e faz parte dele eu não botar meu ego aqui na frente, mas meu objeto é o time funcionando. Meu objeto não é a minha reputação perante o time funcionando, porque a minha reputação está intacta se eu for ético enquanto profissional. Então, entra numa questão assim bem profunda, que é uma questão antigaça humana. Essa discussão, se eles tinham lá atrás essa discussão, imagina nesse nível de complexidade que a gente está, de uma sociedade interligada, que um sabe da vida do outro, sabe o que está acontecendo. Fica extremamente mais complicado. Eu não acho que tem solução para isso ficar perfeito, exceto talvez a gente começar a pensar em outras estruturações das próprias instituições. Eu dei todo esse rodopio para... Rodopio é uma palavra certa também? Rodopiei. Porque tem um outro livro que é Se Disney Administrasse Seu Hospital, que eu estou lendo agora, e eu achei muito legal uma coisa que ele falou, que é assim, que na cultura hospitalar, eles pegam e põem pilares. Um pilar é a ética com o paciente, outro pilar é tal coisa, outro pilar é a segurança. Na Disney não tem pilares, é uma escada. Por quê? Porque todo mundo sabe que se tiver um problema numa primeira etapa, qualquer um pode acionar e foda-se o resto. Não importa. É uma escada. Primeira coisa é segurança. Então, eles são muito preocupados com o show, com ser simpáticos, com sorrir. Mas uma criança subiu onde não devia, qualquer um tem direito... Ô filhão, sai daí. Se não sair, eles vão agarram a criança e puxam para baixo. Pô, mas a importância não é o show. Eu que sou um cara que tem que performar aqui, que tô fantasiado, eu tenho que ser o cara... Sim, o primeiro pilar para todo mundo é segurança. Todo mundo para o que estiver fazendo, porque o primeiro pilar é segurança. Segundo pilar, cortesia. Não é eficiência, é cortesia. Uma criança caiu, derrubou o sorvete, qualquer funcionário é autorizado a pegar um sorvete sem pagar, sem falar nada e dar para a criança. Porque eles estão preocupados com isso. Terceiro pilar, o show. Aí vem a parte de simular. Quarto pilar, eficiência. E aí, no final das contas, a eficiência fica por último. Mas no final de tudo,
isso permite, são regras de um sistema que fazem com que eles consigam ser muito mais eficientes do que se eles olhassem para eficiência antes. Porque daí até a burocracia de, eu vou pedir se eu posso pegar o sorvete, e nisso se perde um tempo. E as instituições, eu noto que separam assim em pilares. Se tu fosse assim com o teu pensamento e experiência, definir uma escada, que tipo de escada tu enxergaria para melhorar essa eficiência operacional? Nossa, aí você vai pedir que eu já crie assim, eu já ia Na só hora. elogiar, tipo, uau. Porque assim, eu vou comentar a tua fala que eu acho muito legal. Qual que é a grande diferença dos pilares e da escada? É que é corresponsabilidade da escada, né? Todo mundo é responsável por. E aí você cria o Inter. Não importa para o que você foi contratado, que está na sua carteira de trabalho, do que é seu diploma. Todo mundo tem a obrigação de garantir A, B, C, D. Então, você coloca todo mundo no mesmo lugar de fazer isso acontecer. E acho que essa é a grande questão. Porque hoje as estruturas institucionais, enfim, nem teria uma resposta para isso, tá? Elas partem das formações. E as formações falam de onde essa especialidade atua e o que ela traz. E aí são conjuntos meio distintos, ainda pilares, né? E hoje a gente briga falando de interdisciplinaridade e falando de conexão entre conjuntos. Quando você fala da escada, você transcende tudo isso. Não são conjuntos. Na verdade, você é um conjunto, você médico, eu psicólogo. Isso sou eu. Mas esse eu compreende as minhas experiências caminhando na mesma escada. Então, essa é uma bela de uma sacada, e assim, talvez a grande questão seria, né? Eu não sei se como escada, mas uma das minhas falas que eu tive em um dos grupos que eu trabalhei era, que pode parecer muito óbvia, mas foi uma situação de uma discussão profunda ali, que era assim, que a gente possa confiar que a atitude do outro vai estar sempre pautada em, acima de tudo, fazer o melhor para a equipe performar. Parece simples, né? Parece o óbvio, né? É muito vago isso. O que é fazer o melhor para a equipe performar, assim, né? Tipo... Mesmo sendo vago, ele já é bem diretivo. Porque quando você tiver uma situação onde o seu ego tiver em oposição a uma situação, se eu fizer isso, a equipe tem benefício, mas eu apareço menos. Já ajuda. Uhum. Que isso possa ser dito hoje em dia. É muito... curioso que a gente precise, mas a gente precisa dizer isso. Uhum. Né? Então, principalmente, e aí tem uma questão que é interessante. O fato de eu ter passado por diversas situações do esporte, lá, do projeto social à seleção, saibam, onde tem mais visibilidade, tem mais dinheiro e tem mais poder. Adivinha onde dá mais trabalho? É muito mais fácil fazer interdisciplinaridade no projeto social. Muito mais fácil. Porque está todo mundo na pegada de fazer aquelas crianças, aqueles adolescentes se desenvolverem. E aquilo ali é o indicador do sucesso do trabalho de todo mundo. Porque não vai render mais de 100 seguidores para ninguém o que está acontecendo ali. Você não tem essa sedução da vaidade. Quando você vai para esse lugar de uma seleção, de um time grande, de uma modalidade expressiva... e aí isso também não é atual, somos ser humano, com vaidade, com ego. A gente não pode negar, nem, né, vamos dizer assim, colocar isso como um grande problema. Isso é um fato. A questão é como cada um tem lidado com o seu ego, vaidade. As pessoas têm conseguido ter a profundidade, a elaboração, os processos terapêuticos para se conhecer a ponto de não ficarem à mercê da sua própria vaidade? Em um mundo que reforça a vaidade e o status? Então, assim, o negócio é complexo. Mas eu acredito ser possível, sim. E pensando num staff, né, que está por trás de uma equipe ou de um atleta, nós sabemos que essa é a maior dificuldade. De pegar com que todos conversem o tempo inteiro, né? E tem um trabalho que seja preventivo, vamos falar assim, e que envolva também o staff. Sem dúvida. Todos precisam ser trabalhados. Porque se a gente chegar numa competição e o meu treinador não tiver com a cabeça boa para poder performar, a equipe não performa.
o médico em si, porque a gente toma decisões a todo momento. E quando essa decisão é compartilhada, existe uma união entre esses profissionais, igual dentro da equipe, precisa ter uma união, ninguém quer ser melhor que ninguém, cada um ter a sua especificidade, nós sabemos que tem isso, a equipe vai conseguir performar da melhor maneira e conquistar os seus objetivos. E eu acredito que a maior dificuldade, digo como ser humano vulnerável, é escutar de um outro profissional que não seja da sua área, que o seu trabalho talvez possa ser diferente. Então, estamos numa competição, a Marina chega para mim e fala assim, Vitor, você acha que esse atleta tem uma lesão mesmo de joelho? Será que você não pode olhar para o tornozelo dele? Aí eu vou pensar, por que ela está me falando isso? Ela nem sabe. Ela não trabalha com isso, eu que trabalho. E deixar de lado e continuar tratando o joelho dele. E esquecer que ela não tá falando de ti, mas tá falando do atleta. Exatamente. E aí eu pensar e falar assim, não, Marina, pode ter sentido. Deixa eu pensar. Vamos lá avaliar. Aí a gente avalia junto, pergunta pro fisioterapeuta, traz ele junto para, olha, ela questionou a gente sobre a questão do tornozelo dele. Vamos dar uma olhada? Tô trazendo uma questão em si, talvez não seja melhor, mas que a gente... Cara, eu achei perfeita essa situação, perfeita, porque depois a Marina tem duas opções. Ela tem a opção de você olhou, era o tornozelo e tá tudo certo. Ou você olhou, era o tornozelo, ela sai. Eu vi lá que o problema, o doc estava errado e eu tinha a solução. E é exatamente esse o problema também. O meu raciocínio de pensar, nossa, ela vai contar pro treinador que eu estava errado. Exatamente. Ela vai querer tirar vantagem em mim em vez de pensar que, cara, o objeto não somos nem... O objeto é a performance final do cara. Não é eu me promover através do trabalho, disso nem ela. E por isso que a frase que ela trouxe agora mesmo, para mim faz muito sentido. Porque o melhor que você pode fazer para que a equipe seja o principal e não você, é a resposta. Entendeu? É o desafio. É o desafio. E quando a gente traz essa analogia, esse exemplo de que nós temos um atleta que eu possa estar imaginando um cenário diferente e que você trouxe uma realidade que talvez faça sentido e a gente resolva o problema, nós estamos fazendo melhor para o grupo, para a equipe. Então, acho isso muito forte e que é a maior dificuldade do ser humano. Sim. De enfrentar uma opinião diferente que ela tem. E por isso eu gosto muito da Marina, porque ela traz exatamente isso. Para mim, todas as coisas que ela fala comigo e eu trago alguma outra questão, ela me faz pensar diferente. Isso torna a gente uma pessoa melhor, torna a gente mais evoluído. Eu acho que a vida é assim. Cada dia que passa, a gente conhece pessoas que vão fazer a gente melhor. Só que tu é um cara bem aberto a essa ideia e tu já pensa, tu já percebe que é importante essa troca toda. E tu tem os teus demônios, eu tenho os meus. A gente também é dominado por tudo isso e também quer se promover. A gente tem tudo isso também. Mas as pessoas que não são assim abertas que nem o Vitor, como é que tu lida com elas para acessá-las e trazer essa percepção? Aí são etapas distintas, né? Se você tem um diálogo que já está aberto, a conversa vai para um outro patamar muito facilmente. Agora, quando não tem, você tem que construir, né? É claro que eu não tenho esse controle todo de ter a garantia que eu vou construir com todo mundo, porque não tá até um ponto na minha mão e é do ponto ali em diante na mão da outra pessoa. Mas que tem a ver com a construção de vínculos de confiança, né? Justamente, se a pessoa tem esse fantasma de que eu quero tirar proveito ou eu vou acusá-la de algo, eu preciso ir mostrando que eu não estou nesse lugar. É criar um ambiente de cuidado. Né? Quando você fala, né, de todo mundo tá bem, é isso, você tá dentro de um grande time, seja o que está em campo, seja o que está fazendo o bastidor, as pessoas precisam se sentir seguras ali. Entender que se eu baixar a guarda, eu não vou levar um jab na cara, pelo contrário, alguém pode vir me defender. Mas isso vai sendo criado como? Justamente em pequenas ações, você vai mostrando. E assim, a maioria das vezes não é verbal isso. É muito mais nas pequenas atitudes, nas rotinas, no que se faz, no que não se faz. Quando você nota algo, por exemplo, que pode trazer um prejuízo para essa pessoa e você fala, toma cuidado, você está notando isso que está acontecendo? E ela fala, ela não tinha por que me falar isso. Então, talvez ela, de fato, tenha um zelo por mim. Tempos são muito distintos, aberturas são muito distintas, mas assim, é também um desafio da prática disso o tempo todo.
E vai ter gente que nunca vai entrar nessa. E que se vai fazer isso tudo, você vai baixar sua guarda e você quem vai levar. Porque ele vai falar assim, otária. Você não quer puxar meu tapete, mas eu vou puxar o seu. Ok, já aconteceu comigo. Entende? Na hora, dói pra caramba. Você vai pro chão. Você fala, nossa, por que eu fiz isso? Por que eu acredito? Depois que passa, você fala assim, continua acreditando. Eu prefiro perder algumas oportunidades, não ter acontecido isso, mas eu dormir em paz com o meu travesseiro. Eu poder estar aqui falando com vocês sabendo que eu estou sendo transparente, que é o que eu faço, que eu acredito. Então, acho que o risco, acho que isso é interessante, né? A vulnerabilidade. O risco disso tudo é alto. Que é o oposto do eu querer a minha segurança, a certeza. Então, é construir essa segurança ali para que todos possam viver os riscos em conjunto. Eu acho que eu tô muito viajandona, né? Nada, pra mim tá sendo sensacional. E uma palavra que pra mim, se alguém me perguntasse, fala uma palavra sobre a Marina, se eu pudesse falar isso de você, tá? É propósito. Marina, ela Tu tem... me falou polêmica. Não, isso é de brincadeira. Nem que pra um tenha que ter o outro. Mas que ela tem o propósito dela, ela acredita muito no trabalho dela, e independente de quantos socos você tenha levado, eu acredito que você se mantém no seu propósito. E a cada dia que passa, você busca pessoas e maneiras de divulgar o seu trabalho dessa forma, mostrando no que você acredita, na sua verdade, e não ficando também cética com relação às outras coisas, sempre muito aberta também para escutar o raciocínio de outras pessoas. Eu acho isso muito legal e eu gosto muito dessa ideia porque bate muito com a minha. Bate não, né? Porque quando bate é o oposto, soma, isso. Ah, tu é fechadão, cara, tu não deixa, tu fica oprimindo os outros, né? Então é contra mesmo, assim. Não. A Marina é uma boa pessoa, assim. Não, tô brincando, né? Criando tensão desnecessária, né? Olha, eu agradeço essa tua fala. É confortante quando a gente ouve isso, porque... Às vezes pode ser intencional, acho que cada vez mais tem sido intencional essa questão de ser alguém que inspira. Porque em muitos momentos me faltou inspiração. Então, quem viveu a falta, né, e soube o custo que lhe foi para se manter, fica pensando, cara, se eu puder diminuir um pouquinho esse custo de alguém, não precisa ser muitas pessoas, eu juro que eu já fico mais satisfeita, né? Então, depois de várias dessas experiências, principalmente nos grandes eventos esportivos, demorou, né? Como a gente estava falando, assim, não é só jet lag que demora para a gente voltar, mas também demora para a gente digerir as experiências. Eu ainda estou digerindo várias, ainda estão em processo, meio de boia, assim, sabe? O negócio é tão grande que demora. Parte é isso, de poder falar o que ninguém fala, poder desmistificar o que fica no bastidor, poder trazer luz, né, a situações que todo mundo vai, né, deparar e que talvez se lembre, nossa, eu já ouvi alguma coisa, eu não estou sozinho, eu não sou o tal do otário. Não, tem mais gente que acredita no que eu acredito. Então eu posso ir sem achar que eu estou sendo feito de bobo. Pô, e às vezes tu sentir assim o frio. Sentir o frio é muito importante para tu saber o que é o quente também, né? Ter esse contraste de experiências e até as experiências negativas. Porque às vezes eu noto em várias esferas, assim, pega relacionamento. Vem alguém, uma pessoa, um amigo teu, fala uma questão de relacionamento e tu pensa assim, cara, não, tá tudo muito certo aí. Tipo, tu que tá errado na história. A pessoa acha que não. E aí a pessoa se desaponta com sucessivas pessoas depois porque ela não entendeu que aquilo que ela tinha é muito bom. Tipo, uma instituição que tem uma baita cultura. Às vezes põe um atleta ali, num clube que tem uma baita cultura, e o atleta ele se sente até um pouco mimado e ele nunca teve uma experiência negativa, e aí ele é tentado aí pro outro que às vezes fala pra ele que vai dar mais, que ilude ele com isso, com aquilo, e ele cai nessa conversa, e quando ele chega lá, ele entende o que é o frio, porque ele não tinha noção que a realidade dele era a realidade. Então a gente passa por essas coisas de quebrar a cara também, mas isso faz a gente perceber quando algo é real, pensar... Valorizar, né? É. Sem dúvidas, sem dúvidas. Mudando um pouquinho o que você comentou sobre o jet lag, né?
E eu vi a Marina fazendo um trabalho com as atletas usando a tecnologia para estimular e também para ter um baseline, para ter comparativo nas questões de saúde mental. Explica pra gente um pouquinho mais como é esse trabalho, porque eu achei sensacional. Até te perguntei antes para poder entender, que eu fiquei curioso. Então eu não vou soltar nenhum spoiler, eu quero que você explique pra gente. O que você se referiu especificamente, ele nem era, eu não diria que um trabalho para saúde mental, mas um trabalho mais das habilidades cognitivas, né? Algumas medidas, existem algumas plataformas, aplicativos, alguns serviços já prestam, né, essa assistência. A gente contrata e aí o atleta faz uma avaliação, muitas vezes num celular, num iPad, um computador, e a gente consegue ter números, né? Um baseline daquele atleta sobre atenção, tempo e qualidade de reação, tempo e qualidade de decisão, controle de impulsividade, né? Então, são alguns dados que são interessantes. Na maioria das vezes, né, um dado só, uma avaliação só, ela não é suficiente. Então, a gente faz uma sequência para ter uma noção qual é o padrão, porque a gente tem uma série de variáveis, a gente faz... tenta pegar sempre o mesmo horário, de manhã, antes do treino, para minimamente ter uma homogeneidade nos dados. Mas são dados interessantes porque, a partir dali, a gente consegue ter como se fosse uma certa característica daquele atleta. E isso poder ser conversado com a comissão. Pode ser usado de várias formas, né? Por exemplo, na Copa do Mundo da Austrália e Nova Zelândia, a gente usou isso para avaliar o efeito do jet lag, né? Porque a gente tinha 14 horas de diferença, principalmente na questão de autorizar os treinos e tudo mais. Mas dá também para analisar por posição, qual a característica do jogador, o que aquela posição exige mais. E se o jogador tem algo abaixo do que é desejável, qual é a possibilidade da gente fazer um treino, seja individualmente, através dos próprios aplicativos, ou seja, pensar o treino junto com aquela comissão ali de campo, que estimule um pouco mais, né? Que já traga aquela habilidade sendo aplicada, ou seja, a transferência sendo garantida, né? Então, são uma série de questões. Então, assim, quando a gente fala da psicologia esportiva, as pessoas, a maioria das vezes, pensam no emocional, né? Mas esse guarda-chuva cognitivo, ele está dentro. Até porque cognição e emoção é bem difícil a gente separar, porque na hora pode separar em termos técnicos para vamos avaliar, né, vamos dizer assim, de uma forma didática. Mas a gente sabe que na hora que a gente põe para funcionar, um está interferindo no outro, né? Então, como é que a gente consegue ir tendo uma maior clareza até para instrumentalizar essas pessoas que estão ali no dia a dia? Uma troca, por exemplo, durante o jogo, uma substituição, né? A situação está pedindo mais o quê? Olha, esse cara tem mais esse perfil, esse cara tem mais esse perfil. Né? Tem mais essas habilidades melhores desenvolvidas. Vou falar assim para não parecer o perfil, né? Não cair na receita. Então, isso é muito bacana. Não, eu fico elocubrando várias coisas aqui, porque essa realidade para mim seria o mundo ideal, não posso falar mundo perfeito, mas que todos os profissionais estivessem envolvidos em todas as etapas. Por quê? Dependendo da velocidade de reação, o atleta pode se machucar, o atleta pode resolver uma partida, então a gente está falando de todos os cenários. Então, se a gente for pensar o quanto esse trabalho atua diretamente no resultado final, e se o treinador soubesse o quanto é importante ele conversar com o psicólogo para ele poder programar o treino, para ter o desenvolvimento. Lógico que talvez o cenário de seleção não seja o melhor, porque você tem pouco tempo. Por ser tiro curto, às vezes a gente não consegue trabalhar. A gente não desenvolve tanto o atleta, né? Exato. Então, qual que é aquela frase do Djokovic que tu curte? Sobre emoção. Ele fala que não é quantas vezes você cai durante o jogo, quantas vezes você entra no estado que você saia do seu flow. Uhum. E sim o período que você demora para retomar. Como trabalhar isso? Como que eu reduzo esse tempo que eu demoro para voltar? Então, de novo, né? A história da receita, ela não existe. Cara, eu queria. Todo mundo esperando. Olha, se eu tivesse a receita, eu não tava aqui porque eu tava milionária, a gente tava fazendo isso aqui no meu iate, entendeu? A gente vai chegar lá. Cenas dos próximos capítulos, talvez por outros caminhos, quem sabe? Ou não, né? Mas assim, quando a gente fala sobre conseguir resgatar o flow, e o flow tem a ver, no caso que ele, né, cita, com essa é uma ação que ela é tão fluida que a pessoa nem consegue notar, mas ele é construído com toda uma base de treinamentos e tal. Mas assim, a questão é, se eu sou uma pessoa inflexível,
e vejo o erro como o demônio da situação, quando eu errar, vai ser muito difícil eu resgatar. Porque se eu for inflexível, eu não podia ter errado, porque eu me preparei para aquela situação. E aí, provavelmente, vai ter um tracinho de perfeccionismo que vai achar que aquilo ali é inaceitável e me gera culpa e vergonha. Então, tudo isso faz com que eu me desorganize emocionalmente e lentifica que eu retorne. Vai ser importante para ele voltar logo entender que qualquer um está passível a errar. Qualquer um está passível a acontecer. É impossível fazer um jogo sem que isso aconteça. Então, não é que eu falhei, é só que chegou a hora, volta. Entende? Sim, sim. Tem algum tipo de treinamento, eu sei, de novo entrando na receita, mas algum tipo de treinamento que ajuda as pessoas a conseguir mais rápido voltar para esse racional, assim, e inibir um pouco essa questão das emoções interferindo negativamente. Tu falou em guarda-chuva cognitivo, e falou das emoções e da associação disso. E eu pensei que agora há pouco, antes de a gente começar o podcast, eu estava com raiva com uma situação. E quando eu estou com raiva, eu limito muito o meu foco de pensamento e de ações. E eu demoro para retornar ao meu estado basal. Existe algum tipo de treinamento, meditação, não sei, alguma coisa comprovada que ajuda ou que vocês recomendam para que o atleta faça? Então, assim, de uma forma geral, vai ser um trabalho de psicorregulação, que a gente chama, né? Primeiro, a gente precisa ajudar essa pessoa a identificar, por exemplo, como você falou, eu estava com raiva. Tem gente que não consegue identificar que ele está todo intoxicado com uma emoção. Então, primeiro processo, identificação, autoconsciência de emoções, como é que eu estou me sentindo. Depois que eu começo a entender as emoções que eu tenho, como é que eu consigo fazer para amenizar esse efeito agudo que elas têm sobre mim? Muitas vezes, exercícios de respiração são muito importantes porque eles ajudam nessa conexão psicofisiológica. Então, através da questão da respiração, eu consigo trabalhar todo o sistema nervoso central, simpático, parasimpático, reequilibro o processo, me ajuda a voltar. Eu não fico no sequestro da amígdala, né? Lá na neurociência. Então, quando eu consigo desenvolver e mais treinar isso, porque não adianta saber que se eu respirar vai adiantar, esperar a casa cair e falar... Não adianta. Não adianta, você tem que ter um treino de usar isso para que o seu corpo entenda. Opa, eu sei o caminho. Quando eu começo a fazer isso, eu vou retornando para um lugar de equilíbrio psicofisiológico. E aí, a partir dali, eu consigo retomar uma condição onde eu não fico refém da minha emoção, consigo resgatar um pouco da minha racionalidade na análise da situação para sair. Tudo isso parece simples, mas também tem a ver com como é que é a minha forma que eu aprendi durante a vida a lidar com situações que eu me frustro. Eu não vou dizer nem que eu falho, mas que eu tinha uma expectativa que eu não atinjo. Como é que eu aprendi a lidar com essas situações? O que eu acho que isso diz de mim mesmo? Então, além de todo esse instrumental que eu falei antes, tem também um processo de autoconhecimento sobre... Você já percebeu a forma como você age? Será que realmente só existe essa forma? Isso talvez tenha explicado e funcionado em outros momentos da sua vida de uma maneira espetacular. Só que você meio que está repetindo em outras e talvez não seja mais tão adaptativo quanto já foi. Vamos achar outras formas? Então, assim, por isso que não são processos tão... rápidos e imediatos, mas para de fato serem profundos e efetivos, eles precisam passar por essas etapas. Consegui responder? Não, Muito. conseguiu, E para super. mim é total particular. Cada atleta responde de uma forma, cada atleta tem a sua própria criação. Os pais ensinaram de uma maneira a lidar com aquela questão, o desenvolvimento da pessoa em si para a maturidade. E eu acho que o exemplo do tênis é muito legal porque ele expõe características de cada atleta, porque é só ele que está na quadra, não tem ninguém, nem o treinador pode interferir. Então ele acaba colocando para fora aquilo que ele foi criado, como ele se desenvolveu. Então também tem uma frase do Djokovic, porque a imagem para mim do tênis é o Roger Federer, em que nunca xingou, que nunca quebrou uma raquete, que não demonstra emoções.
E aí a gente fala, será que esse é o perfeito? Esse não é o perfeito, esse é o perfeito para ele. É como funciona para ele. O Djokovic ele tem números melhores do que o Roger Federer, porém ele quebra raquete, porém ele xinga a plateia. Esse é o mecanismo que ele encontrou exatamente sobre a frase dele, de não ficar muito tempo na parte ruim do jogo dele. Então ele retorna muito mais rápido se ele reagir dessa forma. Se ele ficar igual o Federer, quietinho, talvez ele não consiga retomar a sua mais alta performance. E aí eu não posso falar desses dois e esquecer de falar do Rafael Nadal, que é o maior, para mim, exemplo de estar no flow a partir de movimentos que ele, a cada saque, ele faz um ritual para estar no flow. Ele fala que aquilo lá não é toque, aquilo lá é uma maneira dele entrar no ponto. Se ele não fizer aquilo, ele não consegue iniciar o ponto. Então, essa é a estratégia que funciona para o Rafael Nadal. Funciona para mim? Talvez sim, porque eu tenho meu boné. Meu boné é o momento que, se eu tô jogando mal, eu viro ele pra frente. Modo on. Modo on. Aí, se eu tô jogando bem, eu ponho ele pra trás. E aí eu vou brincando com isso. Mas isso muda. Nossa, esse é o segredo? Não é o segredo. Mas pra mim funciona. Esse é o meu mecanismo de tentar, entre aspas, controlar a situação. E peraí, tu tá jogando mal, daí tu percebe que tá mal, tu põe pra frente. Mas quando tu põe pra trás, é assim, é porque tu melhorou? Ou tu pensa assim, agora vamos melhorar, e daí tu põe pra trás e melhora? Exatamente isso. Ah, saquei. Exatamente isso. E aí, eu criei essa estratégia a partir de várias coisas que eu tinha tentado. Eu nunca quebrei uma raquete, porque uma raquete tá muito cara. Porque não ganho como eu eles. não ganho como eles. Mas tem horas que dá vontade. Sim. Tem horas que dá vontade de você extravasar aquilo que tá dentro de você. E o tênis, para quem joga tênis, você entende o quanto oscila o seu raciocínio. Então, para vocês entenderem assim, o que passa na minha cabeça, o medo de vencer. Até um atleta profissional, uma final de Grand Slam, eles têm muita dificuldade em fechar um jogo. Então, no match point, se a gente pegar em percentuais, quantas pessoas conseguiram fechar o jogo no primeiro match point, o percentual é baixíssimo. A gente tem medo de vencer muitas vezes, assim como a gente tem medo de perder. Então, eu acho que o tênis é um exemplo muito legal da gente colocar, porque ele expõe tudo isso. Todos os nossos medos, todas as nossas fragilidades em vários momentos do jogo. E aí que entra a frase do Djokovic. O quanto você consegue ficar menos tempo num momento de instabilidade, você consegue chegar na sua melhor performance. E não quantas vezes você caiu, porque você pode cair 1 milhão de vezes. Exato. Porque esse ponto agora vale o mesmo ponto do próximo seguinte. Exato. Não, e você falou uma coisa aí que eu já, olha só, vou sair do protocolo total, deixar aqui o convite para o próximo podcast sobre medo de vencer. Boa. Eu me convidando, cara de pau. E vai voltar, já garanto. Pô, medo de vencer, eu gostei Porque desse tópico isso aí. é super presente. Todo mundo diz, assim, né? Ai, é claro que eu quero ter sucesso, né? Porque é óbvio, quem não quer sucesso? Mas você está pronto para bancar ser uma pessoa de sucesso? E aí, no esporte, como o sucesso ele é um placar, ele é um campeonato, ele está concretizado numa ação, é muito comum, quando está chegando perto, isso dá uma bagunçada gigantesca no atleta, nas pessoas que estão em volta, porque assim, tá quase, e aí? Né? Enfim, mas esse é o spoiler para o próximo. Agora, em relação... Mas as modalidades individuais, como você citou, elas acabam dando muito mais vazão a essa visibilidade, principalmente dentro das regras, o tênis tem essa característica, né? Mas sabe o que é interessante? Você vai falando de ações, vou dizer... catárticas, né? Dessas assim de pôr para fora essa raiva, mas que são todas permitidas. Ninguém ali fez uma falta, quebrou uma regra, ninguém perdeu ou foi punido por aquela ação. Mas, por exemplo, se eu pego um atleta que está frustrado nessa condição, no futebol, por exemplo, e dá um carrinho maldoso e leva um cartão, aí isso já é um problema. Porque aí a gente entra dentro da especificidade de cada modalidade, onde quais são as possibilidades que eu tenho de extravasar a minha emoção sem infringir uma regra e trazer prejuízo, seja para mim, seja para a equipe. Então, e aí entra uma preparação que é interessante, que acaba tendo a cara da modalidade. Precisa ter. Né? Então, por exemplo, trabalhei com salto com vara.
a característica é uma prova longa. Todo mundo tem que saltar, você vai para o próximo salto, aí as pessoas vão sendo desclassificadas, aí você fica... É uma prova muito longa. Sabe esse teu processo? Ele tá ali o tempo inteiro. E aí, quais são as características? É diferente. Eu não tô na atuação, mas eu tô na expectativa do meu próximo salto. Eu tô vendo o que os meus adversários estão fazendo. Então a gente vai identificando como é diferente, né? E talvez ele tenha uma chance, né? No salto com vara. Porque não é igual o tênis que eu falei. O próximo ponto é igual ao outro. Não. Ele tem um salto. Ele tem 3 chances dentro daquela altura. E talvez seja o último salto dele. E ele vê todo mundo saltando e aí ele tem que chegar de novo na vez dele. É mais difícil ainda, né? Exato. Você vê o quanto o esporte individual tem relação com a saúde mental, as questões mentais. Porque no esporte coletivo, talvez o atleta tá lá no jogo olhando para a torcida e o colega dele vai lá e faz o gol. E ele ganhou o jogo. E não interferiu. Agora, se no tênis ele sair 1 segundo, ele pode perder o jogo. Exato. Medo de vencer versus medo de perder, né? Eu fiquei pensando, às vezes, perder é tranquilizador, que loucura. Tipo assim, às vezes perder Pode é tranquilizador. Pode ser. Tipo assim, eu erro logo, perco e acabo com isso. Entendeu? Porque justamente eu não conseguiria bancar isso tudo, porque eu não sou bonzão. Eu sei todos os meus outros aspectos. Então, às vezes, a pessoa, ela se tranquiliza perdendo. É como se fosse assim, né? Ninguém nunca vai falar isso daí. Acho que você nunca vai ouvir isso de alguém, né? Essa frase. Mas é como se fosse assim, a tensão, o custo emocional é tão grande, é tão estafante, que chega a um ponto que eu já não quero mais sustentar aquilo. Nem que para isso eu tenha que perder. Então não é que eu desejo perder. Ninguém deseja perder. Eu desejo aliviar aquela tensão. Exatamente. É diferente, né? Exatamente. É um outro caminho, porque senão a gente distorce a situação. O cara tá ali pra chutar aquele pênalti, ele tá com toda aquela tensão nele, tipo... Errei, tá, tipo, doeu, mas tipo... já errei logo e... Não, esse não. Não? Esse não. Então esse é diferente porque... Eu também acho que é. Esse é diferente porque o futebol é uma modalidade coletiva. Ele não Essa tem é uma das dele pouquíssimas ações individuais. Então, nessa hora, ele é o tenista e o time inteiro depende da ação dele. Então, se ele errar, é muito mais comum você ter atleta de futebol que leva um erro de pênalti a carreira inteira, enquanto algo muito sofrido, difícil de falar sobre, difícil de reviver, como um trauma. Tá, entendi. Mas também tem um outro aspecto que agora pensando, ele não sustenta o sucesso sozinho, ele tem o time para sustentar o sucesso com ele, para bancar. Então ele tem menos a pressão de medo de vencer, porque muita gente banca a vitória, né? E uma outra coisa, que não é tão individual, mas que para mim já ficou muitas vezes... querendo um dia jovem ser um atleta de futebol, é você errar um gol cara a cara e você demorar meses para esquecer desse gol. Você sonha com esse lance que você tá fazendo o gol. Você sonha depois que você consegue voltar a dormir, né? Exatamente. Na noite do jogo, esquece, você nunca dorme. Mas o coletivo, ele te traz te remete à culpa de não ter performado a equipe por sua... E vergonha dos companheiros, né? Porque você fala, não acredito, se eu tivesse feito... E assim, no basquete é o lance livre, né? É o pênalti, também não rende, no polo aquático. Então, tem situações bem específicas. E assim, o grupo contava comigo para realizar essa ação. Eu tive a oportunidade, eu não acredito. E aí é uma conta que parece que não fecha, né? E trazendo pro esporte individual, aí é a realidade que você falou. Porque eu já me peguei em situações e também vejo nos atletas profissionais em que você está perdendo e você busca respostas para aquela solução que não seja em você. Então, você vê um atleta profissional de tênis, começa a xingar o treinador, e o treinador não pode falar nada. Ele tem que ficar calado. E ele começa a falar assim, mas a quadra aqui tá errada, ventou na hora que eu fui bater. É sempre a culpa externa, não dele. Se desresponsabiliza, né? Exato. Então, a partir do momento que tá dando tudo errado, é um alívio para ele perder. E aí, acabou o jogo. É que hoje não tava ventando da maneira que eu queria, não tinha sol, a quadra tava pesada, enfim. Começa a criar vários mecanismos de desculpa para justificar. Então, foi um alívio para ele perder e acabar rápido.
entendeu? E não no esporte coletivo, porque aí você sofre. Aí você se sente culpado por aquela situação pelo grupo. Não que o individual também não vai se sentir culpado também. Ele, na verdade, assim, vamos pensar que são emoções muito ambivalentes, que elas te puxam para lados opostos e elas são simultâneas, né? Então, existe o alívio de, nossa, sair dessa tensão, sair desse terror que estava sendo, mas sair como quem perdeu. Não queria também ter saído assim. Então, não é também algo fácil, só uma resolução simples e que eu saio aqui, ó, vou comemorar com os meus amigos. Perdi, vou comemorar. Não, tô nem aí. É um alívio imediato. Exatamente. Consequência... Exatamente. Sabe, igual quando a gente fala sobre comportamentos para emagrecimento. Olha, você precisa sustentar isso aqui, abrir mão, fazer esse sacrifício aqui para ter um benefício a médio, longo prazo. Não, mas eu vou comer isso aqui porque eu não aguento, eu tô aqui numa larica e eu quero comer um negocinho. Né? Aí você come. Então você sacia aquele momento ali e depois fala, ai, droga. Agora minha dieta foi pro beleléu, preciso começar de novo. Então, assim, sabe, é essa dicotomia entre... Sabe aquele teste do marshmallow da criança? Uhum. Você vai comer esse um ou você espera para comer dois? Então, essa gestão ali, né, do desejo e da capacidade de adiar a satisfação, né? Vou falar uma coisa para você, Matheus. A gente vai combinar o segundo episódio com a Marina, mas vai ser o último episódio do dia... Porque a cabeça aqui não para de pensar um segundo quando ela tá falando. Então, a gente ia amarrando ali o nosso episódio. Antes de qualquer coisa, queria te agradecer muito pela presença. É sensacional estar com você, divulgando o seu trabalho, que é sensacional. Eu me tornei um fã, sendo muito sincero. Espero ter outras oportunidades para a gente fazer outras coisas juntos. Mas queria que você falasse, deixasse uma mensagem para a gente. Que a gente falou muitas coisas, mas uma mensagem final sobre o seu propósito, sobre o seu trabalho e até passando para o pessoal onde eles podem te encontrar. Galera, rapidinho. Só para falar para a galera que tá ali, para parar agora e enviar esse episódio para alguém, porque a Marina tá prestes a contar a receita do sucesso que ela nos prometeu. Então, para agora, envia esse podcast para os teus amigos. Senão a gente não vai contar. Se você quiser ouvir a receita do sucesso. Sacaneou, né? Matheus, sem comentários, hein? Eu gosto de fazer uma sacanagemzinha. Né? O podcast inteiro falando que não tem sucesso. Mas e a receita do sucesso? E agora, pra fechar, a gente só precisa disso, como a gente tinha combinado. Você que ficou até agora aqui. Vitor, primeiro, Matheus, obrigada. Agradecer muito, né, o convite, o papo, um momento muito descontraído e bacana. Fico contente de saber que, de certa forma, é uma provocação que eu estou entendendo que é salutar, né? Agora, falar uma mensagem. Eu acho que é um convite para que cada um ache sua própria autenticidade. Dentro dos seus princípios, dos seus valores, o que é que você acredita. O que você acredita que você pode fazer diferença. E não precisa ser algo gigantesco, não, porque de coisas gigantescas as pessoas estão tentando achar que é por aí, não é. Hoje, o que falta para todos nós são pequenas, importantes e verdadeiras coisas do dia a dia, né? Então, cative isso, cultive isso na sua vida, descubra e seja autêntico e construa isso, mesmo quando muita gente olhar e falar assim, ai, pra quê? Isso aí não leva a nada, né? É aquela história de plantar sementinhas quando a gente não tem garantia nenhuma de que isso vai brotar, mas porque você acredita naquelas sementinhas. Prometeu e entregou. Prometeu tudo e entregou tudo. Aí tá a receita do sucesso para quem ficou até aqui. Né? E assim, né, quem tá ouvindo a gente, que tá em casa ou tá num carro, tá provavelmente sozinho, com um fone em algum lugar, acho que fica também a provocação, afinal de contas não podia sair sem provocar, para que tenham mais isso, encontros, né? Porque o podcast é legal da gente ouvir, mas é muito legal da gente fazer. A gente se propõe a encontrar pessoas, olhar no olho, papear, aprofundar temas. E hoje em dia, cada vez mais, as pessoas têm feito menos.
É legal ouvir a gente aqui papeando, ok. Mas tenham os seus papos também, as suas pessoas para fazer isso, porque a gente precisa de conexões e que isso não seja só no trabalho, né? A gente precisa se engrandecer e a gente se engrandece, não é ficando sozinho, e não é numa call, não é numa mensagem de WhatsApp. Um áudio resolve um montão de coisas. Mas cadê o tempo que a gente ganhou a partir do momento que a gente resolveu essas coisas desse jeito, que a gente possa desfrutar mais com pessoas? Demais. Até uma coisa que a gente fala que é de sempre trazer pessoas, a gente sempre traz gente que sabe coisas que a gente não sabe. Isso é muito legal. Tipo, eu sou super ignorante do tema psicologia do esporte, porque, eu não tenho experiência, vivência. Então eu sei que tudo que eu sei pode estar errado, e eu tô aberto a falar aqui contigo e tu me dizer assim, não, Matheus, não, isso não, aquilo não. Porque é assim que não é sobre mim, não é sobre, é assim que a gente troca e cresce, né? Então, esse é o intuito, e eu acho que quem está em casa possa também abordar a vida com esse intuito nas suas interações no dia a dia. Considerar que talvez você esteja errado em muita coisa que você pensa. O benefício da dúvida. Exato. Eu não tenho muito mais o que falar, porque essa finalização de vocês dois já concluiu tudo. Só queria agradecer mais uma vez pela presença. E galera, só assim, onde que te encontro aí nas mídias sociais e tudo mais? Obrigada. Bom, tem o meu perfil de Instagram, que é Marina Gusson, Gusson, porque é um sobrenome meio chato. Marina Gusson, tudo junto. Isso. Tem também, queria convidar, aproveitar para conhecerem, né, o perfil da Associação Brasileira de Psicologia do Esporte, que é @abrapesp_oficial. Lá a gente tem uma série de questões que a gente faz e dali você consegue achar o link para o site, né? Que também vai conhecer um pouquinho do que a gente tem construído aí na Psicologia do Esporte do Brasil. Boa. Abrapesp.oficial. Oficial. Abrapesp_oficial. É isso Boa. aí. Boa, isso Legal. aí. Então, prazer. Prazer todo meu, obrigada. Muito obrigado, gente. A gente vai ficando por aqui, agradece muito vocês. Espero que vocês tenham curtido, então compartilhe com todas as pessoas que vocês acham que seja interessante ouvir um pouco a Marina e a gente aqui. Já pega 3 pessoas aí, envia para 3 pessoas que vai ser interessante para elas, eu não tenho dúvida. Valeu, tchau, tchau. Valeu.